A Champions League sempre nos reserva emoções, viradas épicas, tanto que isso já foi tema até de um vídeo aqui nesse canal. Eu citei algumas viradas improváveis, zebras históricas, nesse vídeo que tá aí no card. Só que a Champions ela é tão mágica que hoje a gente vai fazer outro vídeo com viradas épicas que não serviram pra nada. E nenhuma daquelas viradas tá nesse vídeo aqui. Então a gente vai falar daqueles times que conseguiram vitórias históricas, aqueles jogos maravilhosos, aquilo que o torcedor sai pensando, é impossível que depois do que aconteceu hoje, a gente não ganhe o título. Mas esses times aqui não venceram, então fica nesse vídeo aqui que você vai ver quais foram essas equipes. Antes, obviamente, eu vou me apresentar, né? Eu sou o Gui Galdames, talvez você já tenha visto esse bigodinho aqui pelo YouTube, tô sempre por aqui falando de futebol. Se você me conhece, tá por aqui, cara, deixa teu like já, porque você tá por aqui que você gosta de mim. Aproveita, ó, deixa o like, se não é inscrito no canal, já se inscreve, já deveria estar inscrito, ativa o sininho para saber quando tem vídeo novo. Se você não me conhece, eu sempre digo para esperar. Espera, assiste o vídeo, vê se você gosta, mas já fica o compromisso. Se gostar, se inscreve no canal, deixa o like, ativa o sininho, comenta dizendo que gostou, porque é esse tipo de coisa que ajuda a gente a crescer um pouquinho mais aqui no YouTube. Então, bora pro vídeo, vamos falar de virada. O tema aqui é virada. Tem uma coisa muito legal nesse vídeo que eu vou citar depois desse jogo. Esse primeiro jogo, essa primeira virada, que aconteceu na temporada 2017-2018. E ela era bem improvável. Porque de um lado a gente tinha o Barcelona, que se não era do trio MSN, ainda tinha o M, ainda tinha o S. Messi e Suárez estavam lá. Do outro lado a gente tinha uma modesta Roma, que sempre foi um saco de pancadas do Barça em Champions. Sempre foi, pode ser exagero, mas a Roma já tomou algumas goleadas do Barcelona na Champions. E nesse confronto não foi diferente. 4-1 no Camp Nou. 4-1, Barcelona. O adversário é a Roma. Cara, tá tudo decidido, né? Vai dizer que você apostou nessa virada. E ninguém apostou, pô. A Roma ali era muito difícil de acontecer, era muito improvável. Mas, por incrível que pareça, aconteceu. Não teria acontecido hoje em dia, porque ela aconteceu devido ao critério do gol fora de casa. Então aquele 1 da Roma no Camp Nou foi muito importante, porque na volta, no Estádio Olímpico, o time, os Giallorossi, venceram o Barça por 3-0 e avançaram para a semifinal da Champions League 17-18. Só que o tema desse vídeo é viradas que não serviram para nada. E aí aquela Roma ficaria pelo caminho, cairia para o Liverpool na semifinal, com direito a show de um ex-jogador do próprio clube, Mohamed Salah, que havia sido vendido no início daquela temporada para os Reds. Tristeza, né? Uma virada tão épica não servir para nada e você ainda ser eliminado com um show de um cara que era ex-jogador do teu time. A famosa lei do ex. Mas vamos para nossa próxima virada. Só que antes, eu falei que eu tinha algo legal para contar depois desse primeiro jogo. Nesse vídeo, a gente vai tratar de 5 viradas. Roma e Barcelona foi a primeira. As outras 4 aconteceram na mesma temporada. Sim, na mesma temporada. A temporada 18-19. Cara, essa é a temporada das viradas. Sei lá, eu não me lembrei, eu não me liguei nisso na época e eu só me liguei gravando esse vídeo. Como a gente teve tanta virada naquela mesma temporada. 3 delas na fase oitavas de final. E eu vou começar com Paris Saint-Germain e Manchester United. Naquela fase de oitavas, o gigante inglês pegou, não o gigante francês, mas o time em ascensão, o time do dinheiro, o time que à época nem era o maior campeão francês ainda. Hoje o PSG é. O time que tinha Neymar, Cavani, Mbappé, uma equipe promissora que muitos acreditavam que naqueles próximos anos levaria a Champions League. Eis que na partida de ida o Paris joga muito bem, mesmo tendo os desfalques de Neymar e Cavani, e faz 2-0 em pleno
Old Trafford. E aí tudo definido, né? Pô, 2-0 no Old Trafford, o PSG era forte, o Manchester United estava completamente desfalcado. Paul Pogba foi expulso nesse jogo de ida, então não jogaria a volta. Protocolar essa volta. O Parque dos Príncipes ia ser palco de uma festa, mas faltou combinar com os ingleses. E o Manchester United foi a Paris disposto a fazer história. Começou o jogo, já abriu o placar logo no início, ali com 2 minutos o United já estava na frente. Só que o PSG empatou com o Bernat. E aí a situação ficou um pouquinho mais tranquila. Ainda no primeiro tempo, Marcus Rashford marca o gol que coloca o Manchester United na frente. Ou foi o Lukaku? Se foi o Lukaku, agora eu confundi. Mas pra mim, o Rashford faz 2 e o Lukaku de pênalti. Sei lá, agora é isso. Pra mim vai ser assim. E com esse 2-1 no placar, fica aquela tensão, pô. O United tava a 1 gol da classificação e o PSG se segurando. Neymar no banco, Neymar assistindo de fora ali. Tensão o jogo todo, o United dá um gol de se classificar, um gol de se classificar. Eis que, nos acréscimos do segundo tempo, o VAR chama pra um pênalti pro Manchester United. Lukaku na bola, o Rashford, porque agora ficou essa confusão aqui. Gol do Manchester United. PSG eliminado na Champions League. Essa eliminação doeu do Neymar, ele tava ali, tem a imagem dele fora do campo, com aquele semblante bravo. Ele postou nos stories do Instagram sobre o pênalti, que o PSG foi roubado e tal, pegou 3 ganchos por essa postagem aí, que ficou pra edição seguinte de Champions League, mas no fim das contas, quem passou foi o Manchester United. E qual é o tema desse vídeo? Viradas que não serviram pra nada. Na fase seguinte, o United tomou um 4-0 no agregado, caiu fora daquela Champions League, eliminado pelo Barcelona. Barcelona que também sofreria uma virada histórica nessa Champions, mas isso não é assunto do vídeo de hoje não, está no outro vídeo lá que eu citei. Vamos pra mais uma virada que aconteceu nessa temporada e essa todo fã do CR7 lembra. Atlético de Madrid e Juventus. Jogo de ida no Wanda Metropolitano, o Atlético com toda aquela rivalidade com o Cristiano Ronaldo, a torcida odiava ele, um dos maiores jogadores da história do Real Madrid. Simeone também entrou nessa e o Atlético faz 2-0 em casa. Ótimo resultado que seria difícil da Juventus reverter. Mas essa não era uma Juventus qualquer, porque, de novo, essa Juventus contava com um homem, Cristiano Ronaldo. Inclusive, eu deixei de falar aqui, mas se não tá na edição, coloca a imagem do Simeone após esse jogo, porque ai que ter cojones. Enfim, isso foi na partida de ida. Na partida de volta, Cristiano Ronaldo, Champions League. Vocês sabem como é. Vocês já viram esse filme? Quantas vezes vocês viram esse filme? O que aconteceu? Hat-trick do homem. 3 gols na conta dele. 3-0 pra Juventus. E o que ele fez? Ele devolveu o gesto do Simeone. Que homem vingativo, meus amigos. Mas a Juventus foi adiante. E assim como Manchester United e PSG, esse jogo também foi pelas oitavas de final daquela edição. A Juve cairia nas quartas. Afinal, viradas que não serviram pra nada. Só que a Juve cairia nas quartas de final daquela edição pra um time que também virou o resultado nas oitavas da edição 18-19. Então vamos pra mais uma virada que não serviu pra nada nessa edição. Essa virada é daquelas inacreditáveis. Porque mesmo sem Cristiano Ronaldo, o Real Madrid era o Real Madrid. E do outro lado você tinha o Ajax. O Ajax tem 4 títulos de Champions, ele é um time gigantesco, tem história. Beleza, cara, mas o último título já foi há 30 anos atrás. O Ajax não é mais essa força europeia. E aí, quando eles perderam por 2-1 em Amsterdã pro Real, você vai pro Bernabéu pra cumprir tabela. Vai lá pra ser eliminado. E não é que não foi isso que aconteceu. O Ajax foi ao Bernabéu. Ajax treinado por Erik ten Hag. Você gosta dele, torcedor do Manchester United? Será que o Cristiano Ronaldo gosta dele? O Ajax treinado por Erik ten Hag foi ao Bernabéu. E aí, esse time tinha muitos nomes promissores, né? Vale citar alguns deles aí. Alguns deram certo, outros nem tanto, mas esse time contava com De Ligt, Blind, que já era mais experiente, Van de Beek, David Neres, Ziyech, Frank de Jong. Uma ótima geração, uma geração de personalidade. E o impossível aconteceu nesse dia. O Ajax venceu o Real por 4-1.
4-1. Era muito mais do que eles precisavam. Você consegue imaginar o Real Madrid, todo poderoso, atual tricampeão da Champions, que era isso que eles eram, caindo nas oitavas, tomando um 4-1 em casa? Aquele resultado foi chocante. E esse Ajax também foi responsável pela eliminação da Juventus do Cristiano Ronaldo na fase seguinte das quartas. Só que a virada do Ajax não serviu pra nada, porque na semifinal veio a queda, veio o baque. E esse jogo, essa virada é histórica, e é histórica para um jogador. Afinal, quem nunca ouviu um... Na semifinal da Champions League 18-19, o Ajax enfrentava o Tottenham. Na partida de ida, o time holandês foi a Londres e venceu por 1-0. O Ajax era a sensação da competição. Era o time que todo mundo queria ver na final. E depois dessa vitória por 1-0, depois de ter eliminado o Real Madrid, depois de ter eliminado a Juventus, parecia que estava tudo certo. Ainda mais que, em Amsterdã, o time abre um 2-0 no placar. E aí, cara, acabou. Acabou. Era o Tottenham. 2-0. Não tinha o que dar errado. Não tinha. O Ajax estava na final da Champions League depois de 24 anos. Certo? Errado. Na maior noite da carreira do brasileiro Lucas Moura, ele faz um hat-trick absurdo, uma virada épica, uma virada emocionante, uma virada que o torcedor do Tottenham nunca vai esquecer, por mais que ela não tenha servido pra nada. Mas os Spurs conseguiram a classificação. E aí eu vou falar pra vocês que eu tava assistindo esse jogo, e eu lembro de ter ido ao banheiro, assim, em algum lance, porque já era 48, 49, eu não vou lembrar os acréscimos. Eu falei, cara, eu vou ao banheiro, esse jogo acabou. O Tottenham teve um ataque, não conseguiu. Esse jogo acabou, vou ao banheiro ali, vou urinar e acabou. Quando eu voltei, eu vou falar pra vocês, eu perdi o gol. Quando eu voltei, eu peguei a comemoração, eu perdi o gol. Eu fui ver depois como a jogada aconteceu. E mesmo assim, eu consigo sentir a emoção daquele lance de tão absurdo que foi. Uma virada, cara, essa é das maiores que eu me lembro, assim, de ter visto. Mas o assunto do vídeo é viradas que não serviram pra nada. E aquele Tottenham fez tudo isso, tirou a sensação da competição, um time que era melhor. O Ajax passou praticamente 170 minutos do confronto jogando melhor. E o Tottenham entra em campo na final para fazer um pênalti no início da partida, não conseguir reagir, tomar mais um gol, perder por 2-0 pro Liverpool e toda aquela comoção da virada épica não ter servido pra nada. Mas enfim, vocês conseguem perceber como a Champions League 18 e 19 foi a temporada das viradas? Porque a gente também tem Liverpool e Barcelona na mesma semifinal de Tottenham e Ajax. Que temporada fantástica! E pra você ver como nem sempre um resultado épico, nem sempre a classificação mais absurda de todas significa que você vai conquistar o troféu máximo. Às vezes, o destino te prega uma peça como essas. E se você ficou nesse vídeo até agora, lembra do nosso combinado, não esquece, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho, fica aqui o meu abraço pra você.